Olá, dou-lhes as boas-vindas ao canal Reddit Revelado. Peço que curtam e se inscrevam, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Estamos começando. Richard segurava o volante com um sorriso satisfeito no rosto enquanto dirigia para casa. Hoje era um grande dia para ele, tinha sido promovido no trabalho após anos de dedicação. A notícia foi uma surpresa e parecia o final perfeito para uma longa semana. Ele estava voltando para casa mais cedo do que de costume e agora finalmente poderia proporcionar a Kimberly as coisas que ela desejava, talvez até ajudá-la a fazer cursos ou treinamentos para recomeçar sua carreira. Kimberly não trabalhava havia cerca de um ano, e ela vinha procurando algo que pudesse fazer. Por isso, Richard achou que um aumento em seu salário seria uma boa oportunidade. Ele pensava em compartilhar a notícia da promoção com Kimberly durante um jantar especial, talvez fossem comemorar naquele restaurante italiano que ela adorava, onde a equipe os conhecia pelo nome. Richard deu uma risada imaginando o rosto surpreso dela enquanto estacionava em frente à casa modesta deles. Richard sentiu uma pequena onda de entusiasmo e estacionou rapidamente, ansioso para entrar e ver Kimberly. Ao entrar em casa, ele chamou por ela, mas ouviu apenas o leve murmúrio de uma conversa vindo da sala. Estranho, pensou, será que Kimberly estava em uma ligação? Andando pelo corredor, ele estava prestes a chamá-la novamente quando notou algo estranho. Kimberly estava sentada no sofá, enrolada em seu roupão, com o laptop sobre o colo. Ela não o ouviu entrar, estava rindo suavemente, inclinada para a frente, e puxando o roupão para se cobrir melhor. Quando viu ali parado, ela ficou surpresa. Kim, com quem você está falando? Perguntou Richard, erguendo uma sobrancelha surpreso. Kimberly endireitou-se, o rosto misturando surpresa e outra emoção, era nervosismo? Ah, é só um velho amigo, gaguejou ela, apressando-se em clicar em algo na tela antes de fechá-la rapidamente. Enquanto ela se atrapalhava, Richard ouviu um trecho de uma voz masculina, calma e amigável, dizendo, até logo, querida. O quê? Quem era aquele? Perguntou Richard, com a voz cheia de confusão. O rosto de Kimberly corou, e ela tentou disfarçar com um gesto. Só um amigo, Richard, nada importante. Ele é um velho conhecido, só isso. Ela tentou soar casual, mas havia algo evasivo em seu tom. O coração de Richard disparou enquanto a observava, esperando uma explicação simples. Se é só um amigo, por que você se escondeu quando me viu? Kimberly riu nervosamente, puxando o roupão para se cobrir mais. Richard, você está exagerando, realmente não é nada. Às vezes eu preciso de um pouco mais de emoção, sabe, como nos filmes, paixão, um pouco de drama. É só um jogo, entende? Richard cerrou a mandíbula. Um jogo, Kim? Você acha isso engraçado? Ele foi pego de surpresa pela resposta dela, sua mente cheia de perguntas e um estranho pressentimento. Richard sentiu uma onda de calor subindo pelo peito, se espalhando pelo estômago e fazendo seu rosto corar. Essa não era a noite que ele imaginou ao sair do trabalho, praticamente flutuando na euforia de sua promoção. Ele esperava encontrar calor e celebração, e não Kimberly rindo no sofá com um estranho e se atrapalhando com seu roupão como se estivesse em um drama romântico ruim. Ela suspirou, jogando o cabelo para trás e cruzando os braços de um jeito que mostrava que ela estava prestes a dizer algo que ele não gostaria. Richard, você não entende? Eu preciso de mais do que essa rotina. Você passa o dia todo fora, preso no trabalho, e eu fico aqui sozinha, dia após dia. Eu preciso de emoção, Richard, de paixão. Quero sentir que sou mais do que apenas sua esposa esperando por atenção no final do dia. Richard apertou os punhos, sentindo sua raiva aumentar. Claro que estou ocupado, Kimberly. Trabalho para garantir nosso futuro, para que você possa ficar em casa, não se preocupar com contas e até escolher uma carreira, tudo porque eu estou sustentando nós dois. E agora você está dizendo que isso não é suficiente, sua voz aumentou, a frustração evidente no tom. Ela revirou os olhos e deu um sorriso despreocupado. Ah, Richard, você está levando isso a sério demais, realmente não foi nada. Achei que você acharia um pouco engraçado. Ela soltou uma leve risada, como se fosse algum tipo de mal-entendido bobo. Nada. A voz de Richard baixou para um tom firme e seus olhos se estreitaram. Ele é seu amante. A pergunta pairou no ar, congelando os dois. Ela soltou um suspiro, balançando a cabeça. Richard, não seja ridículo, ele é só um amigo. Então explique isso, Richard respondeu, apontando para o roupão dela, que, apesar dos seus esforços para fechá-lo, ainda revelava que ela não estava usando nada por baixo. Por que você está aqui, conversando com esse amigo, vestida assim? Kimberly se remexeu desconfortavelmente, puxando o roupão com um sorriso meio travesso no rosto. É só uma questão de energia, Richard. Gosto quando você fica um pouco ciumento, me faz sentir viva. A testa de Richard se franziu enquanto tentava entender suas palavras. Você anda assistindo muitos programas de TV ou lendo muitos romances sobre triângulos amorosos e dramas ridículos. Está agindo como se isso fosse algum tipo de jogo de fantasia. E o que há de tão ruim nisso, Richard? Ela o olhou com uma ousadia surpreendente. Eu só quero um pouco de emoção, aquela tensão, sabe? A faísca que faz as pessoas quererem crescer juntas, manter as coisas frescas. Ele cerrou os dentes, com as mãos na cintura, encarando-a de cima.
Então você acha que andar com outro cara nas minhas costas vai ajudar nosso casamento? Que mentir para mim vai criar essa tensão mágica? Ela suspirou, dando de ombros. Richard, acho que você não está entendendo. Você está cansado, talvez um pouco esgotado do trabalho, e isso tudo só está te deixando frustrado. Richard soltou uma risada seca. Frustrado? Não, Kimberly, estou furioso. Tenho quase certeza de que ele é seu amante, e tenho até medo de imaginar o que você anda fazendo com ele enquanto eu estou no trabalho. Já pensou no quão ridículo isso soa? Arriscar nosso casamento todo porque está entediada. O rosto de Kimberly mudou, seus olhos se estreitaram enquanto ela assumia uma expressão de ofensa quase ensaiada. Ah, então agora você está me acusando de traição, disse ela, com um toque de sarcasmo. Richard, não acredito que pense tão pouco de mim. Ele respirou fundo, sua paciência por um fio. Mostre-me. Mostre-me suas mensagens, suas chamadas, tudo. Vamos ver se você realmente está falando a verdade sobre esse amigo. Ao ouvir isso, o rosto de Kimberly corou, e sua expressão brincalhona desapareceu, dando lugar a uma expressão séria. Não, ela disse com firmeza, segurando o laptop contra o peito. Eu tenho direito ao meu próprio espaço, Richard. Existe algo chamado privacidade e eu não preciso de você invadindo meu espaço. Richard a encarou, um nó de angústia torcendo em seu estômago. Antes de você descobrir o que acontece a seguir, não se esqueça de se inscrever no canal. A mandíbula de Richard se apertou enquanto olhava para Kimberly, sua expressão definida derretendo-se em choque e confusão. Ele não disse mais uma palavra, em vez disso, virou-se e foi direto para o quarto, onde começou a tirar roupas das gavetas, jogando-as desordenadamente em uma mala. Ele sentiu uma estranha calma se instalar sobre ele, como se tivesse cruzado uma linha invisível e não houvesse volta. Os passos de Kimberly ecoaram atrás dele no corredor. Richard, o que você está fazendo? Perguntou ela, com a voz trêmula, meio curiosa, meio nervosa. Ele nem sequer se deu ao trabalho de olhar para ela. Você quer emoções, certo? Quer tensão e paixão? Pois bem, respondeu ele enquanto dobrava uma camisa e a colocava na mala. Vou te dar emoções. O que isso quer dizer? Perguntou ela, com um tom mudando de curiosidade para algo próximo ao pânico. Significa, ele disse finalmente, virando-se para encará-la, que você pode viver sozinha e refletir sobre seu comportamento. Esses seus joguinhos não me agradam, Kimberly, e não servem para o nosso casamento. O rosto dela caiu, e ela soltou um suspiro dramático, como se tudo isso fosse uma grande reação exagerada. Richard, vamos lá, foi só uma brincadeira. Você está levando isso a sério demais. Não, ele interrompeu, com a voz calma, mas firme. O que eu estou levando a sério é o nosso relacionamento, e, ao que parece, sou o único. Preciso de um tempo para pensar no que restou aqui, Kimberly, porque não pretendo ser o marido idiota que fica no escuro enquanto sua esposa brinca. À medida que a realidade das palavras dele começava a se instalar, o rosto de Kimberly se desmoronou. Ela pressionou as mãos contra o rosto, soltando soluços teatrais. Richard, por favor, não faça isso. Eu só estava tentando deixar as coisas mais emocionantes. Sua voz tremia, mas Richard não se deixou levar. Ele fechou a mala e a colocou sobre o ombro. Emocionantes, ele zombou. Então, talvez você encontre emoção em um pouco de silêncio. Pense no que você realmente quer, Kimberly, porque esse tipo de emoção não tem lugar no nosso casamento. Sem esperar uma resposta, ele a empurrou de lado e saiu pela porta, com passos pesados e definitivos. Do lado de fora, Richard respirou fundo, sentindo o ar frio da noite bater em seu rosto. O som da porta se fechando atrás dele soou como um ponto de virada. Ele pegou o telefone e ligou para um colega de confiança, explicando a situação com o mínimo de palavras possível. Cara, você pode ficar comigo o tempo que precisar, ofereceu seu colega, sem hesitar. Temos um quarto sobrando, sem problemas. Obrigado, Tom. Só uns dias até eu encontrar algo. Agradeço. Enquanto dirigia, ele não pôde deixar de balançar a cabeça, processando a confusão das últimas horas. Lá estava ele, com a vida de repente virada de cabeça para baixo por jogos que Kimberly insistia serem inofensivos. Mas, se eram inofensivos, por que ela era tão relutante em ser honesta? Por que o segredo? Nos dias seguintes, Richard bloqueou o número dela, incapaz de suportar suas ligações e mensagens frenéticas. Só depois de se acomodar em um quarto alugado é que começou a procurar um advogado, determinado a explorar suas opções. Eles não tinham bens ou propriedades para dividir, e embora estivessem juntos há alguns anos, não tinham construído muito em termos de lar ou família. Ele era jovem o suficiente para recomeçar e, agora, mais sábio, se nada mais. Se ela quer tensão e emoção, pensou sombriamente, então que ela descubra como fazer isso sem mim. Pela primeira vez em dias, ele sentiu uma sensação de paz. Meses se passaram, e o processo de divórcio avançou. Kimberly tentou repetidamente entrar em contato com Richard, ela lhe enviava mensagens, ligava de números desconhecidos, até mesmo mandava cartas escritas à mão, implorando para que ele conversasse com ela. Mas Richard manteve distância, sua mente e coração desgastados pela traição inesperada dela. Finalmente, chegou o dia da audiência de divórcio.
Richard esperava uma audiência de rotina, mas Kimberly estava lá em pessoa, sentada ansiosamente, os olhos procurando o rosto dele assim que ele entrou na sala. À medida que o julgamento avançava, ela aproveitou a oportunidade para falar diretamente com ele, sua voz tremendo, o rosto marcado por lágrimas frescas enquanto olhava em seus olhos. Richard, por favor, há alguma chance de que possamos consertar isso? Eu sei que errei, mas não podemos tentar de novo. Richard a olhou, o rosto duro, resoluto. Kimberly, já conversamos sobre isso. Não posso. Não quero viver com alguém em quem não confio. Não quero passar todos os dias me perguntando se vai haver algum joguinho me esperando quando eu chegar em casa. Isso não é o que eu esperava para nossa vida juntos. As lágrimas de Kimberly vieram mais rápido, e sua voz se tornou mais desesperada. Richard, eu não queria te machucar. Eu não sei, pensei que seria inofensivo. Nunca pensei que chegaria a isso. Pois chegou, ele respondeu, com um tom firme, e o dano está feito. Eu não preciso desse tipo de instabilidade na minha vida, Kimberly. Ele respirou fundo e olhou para ela uma última vez. Acabou. Com essas palavras finais, o divórcio estava resolvido para ele. A dor da traição persistia, mas ele se dedicou ao trabalho e focou em construir uma vida que ele pudesse controlar. Kimberly, por sua vez, lutava com as consequências, forçada a encontrar um emprego pela primeira vez em muito tempo. Ela foi lançada em um mundo do qual não fazia parte há anos. Sua vida de dias tranquilos em casa foi substituída pela rotina diária de entrevistas, rejeições e longas horas desanimadoras. Um ano se passou. A vida de Richard, embora mais tranquila, era estável e calma. Ele apreciava a liberdade de não ter que lidar com as constantes incertezas que Kimberly trouxera ao casamento. Então, uma noite, ao checar seus e-mails, um assunto chamou sua atenção. O remetente era Kimberly. Ele quase o excluiu sem abrir, mas algo, talvez uma curiosidade relutante, o fez parar. Havia passado um ano, ele havia ignorado todas as ligações, mensagens, tudo dela. Mas este e-mail, ele pensou, talvez trouxesse algum tipo de encerramento. Sua mão pairou sobre o mouse, e ele clicou para abrir. Os olhos de Richard percorreram o e-mail linha por linha, seus sentimentos eram uma mistura de choque, raiva e algo que ele não conseguia definir bem, talvez um leve respeito. Kimberly estava se abrindo completamente para ele, admitindo tudo o que tinha tentado minimizar ou esconder durante o casamento. No e-mail, Kimberly admitiu que sim, ela estava flertando com outro homem naquelas chamadas de vídeo. Eram chamadas íntimas e eróticas. Na época, ela explicou, enxergava isso como inofensivo, uma maneira de tornar seus dias mais divertidos. Ela até escreveu, eu me dizia que era só uma brincadeira, um jogo bobo. Não percebi o quão tolo estava sendo, o quão doloroso isso acabaria sendo para você, para nós. Mas não foi só isso. Ela continuou explicando que, após Richard ter saído, seu amigo havia se tornado seu único consolo. Ela começou a namorá-lo, na tentativa de se anestesiar da perda de Richard e da vida que haviam construído juntos. No entanto, o relacionamento rapidamente se deteriorou, o homem que ela pensava ser um amigo se revelou controlador e desonesto. Eles se separaram logo depois, e Kimberly passou o restante do ano tentando reconstruir sua vida. Em sua carta, Kimberly expressou seu arrependimento, uma tristeza profunda que transparecia em cada frase. Ela confessou que perder Richard foi uma lição dolorosa, uma que não podia ignorar. Ela enfrentou dificuldades para encontrar um emprego, aprendeu a viver de forma independente e encarou seus erros sem o amparo do casamento. Ela escreveu, eu precisava passar por isso para aprender o que deveria ter entendido muito antes. Percebi o quanto você fez por mim, o quanto você sacrificou, e agora sei que subestimei tudo isso. Perto do final, ela pediu perdão, dizendo, não espero que retomemos de onde paramos. Só quero que você saiba que estou realmente arrependida. Agora entendo que perdi e isso me dói todos os dias. Eu não sou a mesma pessoa, Richard. Eu amadureci, e embora sempre lamente como terminamos, espero que algum dia possamos nos perdoar e sermos amigos. Mas, se não, só precisava que você soubesse a verdade e pedir uma última vez pelo seu perdão. Richard se recostou, relendo o e-mail. Ele não esperava honestidade, muito menos esse nível de autorreflexão por parte dela. Ficou impressionado com a abertura dela, a forma como admitiu seus erros, seu arrependimento. Por um breve momento, ele sentiu um toque de respeito pela resiliência dela, pelas mudanças que afirmava ter feito. Mas, mesmo ao reconhecer esse novo lado dela, ele sabia, em seu coração, que não havia como voltar atrás. Aconteceram coisas demais, e a mágoa era profunda. Durante dias, ele ponderou se deveria responder. Parte dele queria reconhecer o pedido de desculpas dela, dar-lhe o encerramento que ela parecia buscar. Outra parte sentia que o silêncio diria tudo o que ele precisava dizer. Depois de vários dias pensando no assunto, Richard finalmente se sentou para escrever uma resposta. Ele sabia exatamente o que queria dizer, já havia pensado nisso inúmeras vezes, revivendo a dor, o choque e a incredulidade que sentirá naquela noite, um ano atrás. Se ela queria a verdade, então ele daria sua versão, sem rodeios. Kimberly, ele começou, os dedos firmes no teclado, as palavras surgindo como se ele as estivesse dizendo em voz alta. Recebi sua mensagem, e fico feliz que tenha decidido me contar a verdade.
Mas acho que você merece saber o que estava passando pela minha cabeça naquela noite, a noite em que cheguei em casa mais cedo. Eu tinha acabado de receber uma promoção. Estava radiante, ansioso para compartilhar aquele momento com você, para comemorar com minha esposa. Queria contar como nosso futuro finalmente poderia começar a se moldar como sonhamos. Poderíamos ter conforto, e eu poderia ajudá-la a encontrar algo que a fizesse feliz também. Mas, em vez disso, entrei em um pesadelo. O que você chamou de jogo parecia uma traição, um tapa na cara. Foi mais que um erro, Kimberly, foi um momento que eu jamais poderei esquecer. E, ainda hoje, posso vê-la lá, rindo na chamada, como se nada tivesse importância para você. Foi como se tudo pelo qual eu trabalhei não fosse nada para você. Ele fez uma pausa, releu as palavras que tinha escrito, deixando sua própria mágoa vir à tona pela primeira vez em meses. Ele não havia permitido a si mesmo revisitar completamente aquele momento até agora, mas de alguma forma colocá-lo em palavras parecia necessário. Quando saí naquela noite, eu sabia que estava tomando a decisão certa. Essa certeza nunca me deixou. O último ano me mostrou o quanto estou melhor, livre dos jogos de adivinhação, da incerteza e da humilhação de me perguntar o que viria a seguir. Fico feliz que você tenha percebido que deu errado e que tenha tomado medidas para seguir em frente, mas, para mim, o futuro não inclui você. Não seremos amigos e nunca voltaremos a ser um casal. Não tenho interesse em manter o que foi, nem quero lembranças do que você fez. Adeus, Kimberly, e esqueça de mim. Richard digitou seu nome no final, releu o e-mail uma última vez. Sentia-se calmo, sem pressa, sem raiva, apenas a paz de saber que havia dito tudo o que precisava dizer. Com um único clique, enviou a mensagem e se recostou, sentindo um peso sair do peito. No silêncio que se seguiu, ele percebeu que finalmente havia deixado ir. Uma atualização deixando aqui. Richard se dedicou ao trabalho e focou em construir uma vida que ele pudesse controlar, enquanto Kimberly lutava para reconstruir a vida após o fim do casamento e a perda da estabilidade financeira, precisando enfrentar o mercado de trabalho pela primeira vez em anos. Um ano depois, Kimberly enviou um e-mail a Richard, admitindo que teve conversas íntimas e românticas com outro homem e reconhecendo que subestimou a dor que isso traria ao casamento. Ela pediu desculpas e confessou que a experiência do último ano a mudou, mas Richard decidiu que não havia mais espaço para uma reconciliação, expressando seus sentimentos e finalizando o contato. Conclusão: Reddit revelado. A história de Richard e Kimberly reflete o impacto transformador que as escolhas e consequências podem ter nas pessoas e em suas relações. Após a descoberta da infidelidade emocional de Kimberly, Richard optou por um novo começo, livre das incertezas e mágoas que o relacionamento havia lhe causado. Ele encontrou paz e estabilidade ao focar em seu trabalho e na construção de uma vida independente, afastado do peso de uma parceria quebrada pela falta de confiança. Enquanto isso, Kimberly, arrependida e profundamente afetada pela perda de seu casamento e da segurança que ele lhe proporcionava, enfrentou uma realidade diferente e mais difícil. Sua tentativa de buscar uma segunda chance com Richard não foi suficiente para reparar os danos, e ela precisou aprender a reconstruir sua vida por conta própria. O e-mail sincero que enviou a ele serviu como um fechamento, uma forma de assumir suas falhas e expressar o crescimento pessoal que buscava alcançar. Por fim, embora o pedido de perdão de Kimberly tenha trazido uma sensação de respeito renovado por parte de Richard, ele permaneceu firme em sua decisão de seguir em frente. Entende-os que está claro que, apesar das dores e desafios, ambos puderam aprender com a experiência, cada um trilhando seu próprio caminho em direção a novos começos. E assim termina a história de hoje. Se você curtiu, deixa o like e comenta aqui embaixo o que achou. Seu apoio é super importante para que o YouTube mostre nosso conteúdo para mais pessoas. E se você chegou agora, já se inscreve no canal para não perder nenhuma história nova. Obrigado por assistir, mais está história em nosso canal. Você tem uma história incrível para compartilhar? Envie seu relato para slecruz10@gmail.com. E ele pode ser destaque em um dos nossos vídeos futuros. Obrigado por assistir ao canal Reddit Revelado. Deixe seu gostei. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.